O que são tipologias evolutivas? As tipologias evolutivas são um conceito frequentemente usado em diversas áreas do conhecimento para descrever a classificação de elementos ou entidades com base em sua evolução ou desenvolvimento ao longo do tempo. Essas tipologias são usadas para entender como algo muda, se desenvolve ou se adapta ao longo de diferentes estágios ou períodos. Um exemplo comum de tipologia evolutiva está na biologia, onde os seres vivos são frequentemente classificados em categorias como espécies, gêneros, famílias e assim por diante. Isso reflete a ideia de que as diferentes formas de vida evoluem e se diversificam ao longo das eras geológicas. Outro exemplo é na arqueologia, onde as tipologias evolutivas podem ser usadas para classificar artefatos históricos com base em sua idade e na progressão de suas características ao longo do tempo. Na sociologia e na antropologia, as tipologias evolutivas podem ser aplicadas ao estudo da evolução das sociedades humanas, suas estruturas sociais, tecnologias e sistemas de crenças. Em resumo, as tipologias evolutivas são uma maneira de organizar e classificar elementos com base em sua trajetória de desenvolvimento ou mudança ao longo do tempo, e são uma ferramenta valiosa em diversas disciplinas para entender processos evolutivos históricos. Principais teorias da evolução. A teoria da evolução é um dos conceitos fundamentais na biologia e tem sido desenvolvida ao longo de muitos anos. Aqui estão 5 das principais teorias e conceitos relacionados à evolução. 1. Seleção natural de Darwin. Proposta por Charles Darwin, a seleção natural é a ideia central da teoria da evolução. Ela sugere que as espécies evoluem ao longo do tempo devido à competição por recursos e à sobrevivência dos mais aptos. Organismos com características vantajosas para seu ambiente têm maior probabilidade de sobreviver e reproduzir, transmitindo essas características para a próxima geração. 2. Herança genética de Mendel. As descobertas de Gregor Mendel sobre herança genética foram fundamentais para a compreensão de como a variabilidade genética é transmitida de uma geração para outra. Isso é essencial para explicar como as mudanças genéticas ocorrem ao longo do tempo em populações e como novas características podem surgir. 3. Síntese moderna da evolução. Também conhecida como neodarwinismo, essa teoria combina a seleção natural de Darwin com os princípios da genética de Mendel. Ela explica como a variabilidade genética é a base da evolução e como as mudanças genéticas ocorrem em populações ao longo do tempo. 4. Evolução molecular. Esta teoria se concentra nas mudanças nos níveis moleculares, como sequências de DNA e proteínas, ao longo do tempo. A evolução molecular ajuda a rastrear as relações evolutivas entre diferentes espécies e a entender como as mudanças genéticas contribuem para a evolução. 5. Equilíbrio pontuado de Gould e Eldredge. Essa teoria sugere que a evolução muitas vezes ocorre em períodos de estabilidade genética interrompidos por rápidos períodos de mudança. Isso contrasta com a ideia anterior de evolução gradual constante e ajuda a explicar a preservação de características em certos grupos de organismos ao longo de milhões de anos. Essas teorias e conceitos são partes integrantes da compreensão atual da evolução e fornecem uma base sólida para a biologia moderna. Eles explicam como as espécies se diversificaram e se adaptaram ao longo de bilhões de anos de história da vida na Terra.